desde a infância eu me senti um pouco mais contemplativo do que os meus amigos, né? Já fui uma criança mais observadora da natureza e do que eu sentia também. Eu tive algumas influências externas na infância, mas durante a adolescência eu comecei a me interessar por literaturas e convergi para esse caminho mais voltado para a espiritualidade ou uma conexão mais sutil com a natureza, digamos assim, né? E quando surgiu lá nos meus 17 anos de idade um livro de yoga, e na época, isso a gente está falando de 1997, quem é meditante novo aí do milênio passado, tá, gente? E era muito difícil naquela época o acesso a informações e a troca de informações, né? E eu morava numa cidade do lado da capital aqui do Rio Grande do Sul, do lado de Porto Alegre, que já não tinha tanto, não era tão aberto, né, o acesso a esse tipo de assuntos. E durante muito tempo, digamos, acho que até os últimos 10 para 15 anos que começou a mudar a visão do holístico ou do esotérico, onde a meditação ela se encaixava porque esses grupos se afinizavam mais com essas teorias orientais, só que a nossa cultura ocidental era bastante fechada, digamos assim, para esse tipo de assunto, né? Então surgiu um livro de yoga e o que me chamou a atenção naquele livro ali, eu comecei a fazer algumas práticas físicas, tinha alguma explicação de posturas, mas tinha uma explicação muito, muito profunda sobre respiração. E aí falava sobre a meditação, né? Então, já nessa primeira literatura, a meditação, para mim, ela já chegou como a busca por aquele lugar do vazio, que no yoga a gente chama de dhyana, que é um estado meditativo. Então, a gente fala, né, que a meditação não é algo que a gente faz, a meditação é algo que acontece durante o processo, durante a caminhada. Mas foi isso, aí depois ali no início da vida adulta, pelos meus 20, 21 anos, eu comecei a fazer parte de grupos de estudos espiritualistas, aonde tinha estudos sobre desenvolvimento energético, desenvolvimento pessoal, sempre voltado para a espiritualidade. Claro, aí desenvolvimento humano está junto, né? Quem estuda isso sabe. O teu público aqui vai saber do que eu estou falando, né? Que quando a gente se afiniza com algo, a gente vai se abrindo e tentando captar o máximo de conhecimento possível, e é tudo meio... nesses assuntos são meio parentes, né? A gente pode falar de meditação dentro de yoga, mas se for ir para uma meditação taoísta ou, sei lá, uma meditação céltica, são nomes diferentes. Mas a teoria, o uso do ser humano, o ser humano é o mesmo, né? As nossas dúvidas, nossos questionamentos sobre a vida, todas essas filosofias que a gente, sendo humano, a gente tem para tentar responder ou se orientar um pouquinho, né? É verdade. E durante esse início, então, a meditação foi mais voltada para o desenvolvimento energético, né? Então, me afinizei muito com o trabalho de desenvolvimento mediúnico, onde eu conheci, então, trabalho com energia, manipulação energética, no sentido de trabalhos de cura, energizações e tal. E foi isso, o início da minha caminhada surgiu a partir de um livro. Quando eu comecei a buscar pessoas, aí as pessoas começaram a surgir, né? Eu comecei a adentrar nesses grupos, e hoje o meu caminho basicamente é através do yoga, né? Eu e minha esposa, nós temos uma escola de formação de instrutores, e a gente tenta espalhar essa notícia boa aí, que não é tão novidade assim, mas que muita gente não conhece, né? E não sabe nem por onde começar. A gente já entrevistou aqui mais de 100 pessoas, né? E alguns até falaram dessa história mais antiga da meditação, que ela não tinha toda essa explicação que nós temos hoje. E aí hoje, inclusive, temos até um Meditantes Podcast aqui que ajuda a explicar um pouquinho da meditação. O acesso à informação hoje é muito facilitado, e é importante esse tipo de programas, né, ou escolas que ajudam a esclarecer o processo, que realmente, antigamente, era bem difícil o acesso e era quase que velado, né, era quase um segredo. Por quê? Porque a meditação hoje ela tem sido abordada muito como um apoio para questões mentais, né? Todo mundo
tem ansiedade, estresse, cada um no seu drama pessoal, na sua vida, né? E a meditação é uma prática que nos ajuda a encontrar esse ponto de equilíbrio. Mas quando a gente começa a aprofundar na meditação, naturalmente a gente vai ser guiado para um mundo energético, né? Um mundo de percepção alterada, que não é nada sobrenatural, né? Eu sempre enfatizo nas minhas aulas que esse campo, essa dimensão que vai se abrindo é natural, não é sobrenatural. Que à medida que a gente vai praticando, vai acontecendo. Só que antigamente, eu passei ainda no início da minha caminhada como se fosse um mistério. Grupos eram fechados para conversar a respeito disso, né? Porque não é que eram mal vistos na sociedade, eram meio discriminados. Lá os viajandão, os riponga. Teve a oportunidade de ir para a Índia, né, algumas vezes, e realmente a diferença de base, né? Lá a questão da religião é muito presente, né? A religião hinduísta. Tem muçulmanos também lá, mas essa conexão mais profunda com algo, eu gosto de chamar de algo maior, né? Cada linha vai chamar essa conexão com divindades, com deuses, ou não sei, com a natureza, mas é aquela sensação de que existe algo além. Chega um momento que alguma coisa acontece que parece que falta algo nessa materialidade, e aí chamam de espiritualidade, né? E na Índia, realmente, desde da infância, isso está presente na sociedade. Está presente. E já tentam ensinar que o caminho é para dentro, é fechar os olhos e se observar. É verdade. Interessante, e é lindo, né? ver assim, a ritualística da vida, de um modo geral, ainda é preservado lá, sabe? E aí, quando a gente tenta transportar isso para cá, para o Ocidente, aqui no Brasil, né, que é a nossa realidade brasileira, ainda é um pouco meio, como é que é, não mal visto, mas ainda uma estranheza, né? Porque a gente vem de uma ritualística cristã ou católica, né, mais enraizada, e aos poucos a gente está começando a se deixar realmente permear por outras filosofias, né? Então, cara, eu agradeço, aproveitar a oportunidade, agradeço por vocês terem feito esse trabalho, né? Cada vez mais está sendo importante para todo mundo aí. Na Índia é muito mais intenso tudo, por questão da população. Imagina que lá são 6 a 8 vezes mais gente que no Brasil, só que num território que é 1/3 do Brasil. Então, aí tudo se exponencia muito, assim, toda a experiência fica mais intensa, só que ao mesmo tempo essa intensidade ela leva para uma percepção espiritual, é o único termo que eu posso usar, assim, porque tem um respeito com o ser humano, de um modo geral, claro que tem exceções, né, o ser humano sempre, qualquer lugar, por qualquer lugar que seja, mesmo espiritualizado, existem seres humanos, então vai ter como é que é, certas posturas questionáveis, né? Exatamente. Mas ainda assim tem uma validade muito importante sobre essa transitoriedade e o respeito pela natureza e por essa passagem também, né?